Graça e paz, Deus abençoe seu dia, que esta manhã seja uma manhã abençoada através do poder do Espírito Santo sobre o teu coração, sobre o meu coração. Minha oração e meu desejo é que a palavra transforme, mude o seu coração, a sua mente e a sua vida. Lembro-me que quando criança, e alguns aqui também se lembrarão que os nossos pais ou aqueles que estavam sobre responsabilidade das nossas vidas nos instruíam que quando nós tínhamos o respeito, o temor, seja por uma autoridade ou seja por aquelas pessoas mais velhas, quando nós demonstrávamos este respeito, este temor, nós éramos abençoados, por aquela atitude que nós estávamos ali fazendo. Ou também quando não havia o temor, o respeito, nós colhíamos na pele, a consequência por não demonstrar ou por não fazer ou por não ter aquele temor, aquele respeito. E hoje nós veremos no Salmo 112, a partir do verso 1, quais são os resultados de temer ao Senhor? Quais são os resultados de temer o Senhor Deus, este Deus único, este Deus verdadeiro? Quais são esses resultados? Nós vamos ver pela palavra de Deus que há alguns resultados e veremos agora. Como tema nesta manhã eu coloquei: feliz o homem que teme a Deus. Feliz o homem que teme a Deus. A palavra aqui, bem-aventurado, nós sabemos que ela é feliz, Então, feliz é o homem que teme ao Senhor e se compraz, se deleita aí nos seus mandamentos, na palavra de Deus, ele será abençoado. E nós, como nosso primeiro ponto, quais são os resultados de temer ao Senhor? Ponto 1, a sua casa será abençoada. Nós veremos aqui no verso 2 e também no verso 3, dizendo assim: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A casa de quem teme ao Senhor sempre haverá prosperidade. A prosperidade não no sentido somente de riqueza, a prosperidade é onde nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos quando o povo de Israel, o povo de Judá, quando eles obedeciam, voltavam seu coração ao Senhor, nós olhávamos para a vida de tantos homens e mulheres que temiam ao Senhor e provamos que o Senhor sempre foi próspero com a vida deles. Eles sempre prosperaram. Eles sempre desfrutaram dessa prosperidade, não somente no sentido de riqueza, no sentido de saúde, no sentido do seu lar, no sentido do seu rebanho, dos seus gados, daquilo que eles possuíam. A prosperidade nós podemos transferir não somente, como eu coloquei, nesse sentido de riqueza, mas também hoje, nos dias de hoje, ser próspero. O nosso lar com tanta alegria, com tanta paz, com tanta felicidade. Então, temer ao Senhor, nós trazemos para dentro do nosso lar esta prosperidade que tanto é falado nos dias de hoje. E à luz da palavra de Deus, nós temos essa prosperidade quando nós tememos ao Senhor. Quando nós temos esta reverência, esse respeito ao Senhor. Quando nós vamos diante dele, reconhecemos também o seu amor, a sua majestade e demonstramos com tanto amor e carinho esta reverência, este respeito. Então, os resultados de quem teme o Senhor será a sua casa abençoada, haverá prosperidade e riqueza. A riqueza que vem do Senhor, a riqueza que Ele
trará até nós a riqueza. E nós temos provado disso quando nós olhamos para o Salmo 37, verso 2, que diz assim, Salmo 37, verso 25, perdão, que diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aqui nós vemos o Senhor estabelecendo com aqueles que temem o Senhor a sua riqueza, trazendo a providência, trazendo o sustento, trazendo a provisão, abençoando aqueles a quem está sendo ali com o seu coração temeroso a Ele. O Senhor Deus é quem é dono do ouro e da prata, e quando nós servimos a Ele de coração correto, Ele sempre nos abençoa. Ele sempre nos dá. Nós olhamos para a despensa das nossas casas e nós sempre experimentamos da sua fidelidade. Olhamos até o dia de hoje e podemos dizer que Deus nos abençoou e tem nos abençoado com prosperidade, com riqueza. Olhamos para o mundo que nós vivemos hoje de caos, olhamos para o mundo onde vivemos hoje, o noticiário tem mostrado isso, pessoas passando tantas necessidades, às vezes não tendo nem o que comer, às vezes não tendo nem o que vestir, e nós, por temermos e amarmos o Senhor, temos experimentado desta fidelidade de Deus, desta prosperidade, desta riqueza, riqueza de alegria, riqueza não somente no sentido de dinheiro, mas riqueza no sentido de saúde, riqueza no sentido de tanta alegria que o Senhor tem nos proporcionado. Quais são os resultados de temer ao Senhor? A Bíblia também diz, aqui na parte B do verso 3, que além da sua casa há prosperidade e riqueza, ainda dentro do ponto 1, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça de Deus, nós temos um Deus justo, íntegro, reto. Aí fora pode ter tantas injustiças, tantas corrupções, vemos tantas coisas acontecendo, aonde a justiça humana muitas vezes falha, mas a justiça de Deus para com aqueles que temem o Senhor, ela é real, ela é verdadeira, ela acontece, porque nós temos um Deus justo. Nós temos um Deus que tem olhado para nós. Nós temos um Deus que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele sempre foi justo para com o seu povo. Ele sempre agiu com justiça. Ele sempre agiu com retidão. Ele sempre agiu com graça. Ele sempre foi justo em todas as questões. Todas as vezes que homens e mulheres na palavra de Deus clamaram, pediram e temeram ao Senhor, o Senhor respondeu com justiça, com retidão. Então a sua casa sempre experimentará da justiça de Deus, que permanece para sempre em sua casa, não termina, não acaba a justiça de Deus sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Se você tem passado ou já passou por alguma injustiça, eu quero te dizer que se você temer ao Senhor, esta justiça será sobre a sua vida, sobre a sua casa, para sempre. Porque Deus tem estado com você. Porque temos temido ao Senhor. E quais são os resultados de temer ao Senhor? Segundo ponto, não terá medo de más notícias. O verso 7 diz assim: não se atemoriza de más notícias. Hoje nós temos visto pessoas que têm tanto medo das más notícias, o telefone toca, a pessoa já fica desesperada. Meu Deus, o que pode ser? Meu Deus, será que morreu alguém? Será que é aquela cobrança que eu não esperava? Pessoas estão debaixo de medicamentos por causa do medo.
E uma estatística mostrou e tem mostrado que 77 milhões de pessoas têm medo de andar na rua. A pessoa simplesmente foi tomada por um medo, por um desespero, e ela tem medo simplesmente de andar na rua. A sua paz foi embora, a sua segurança foi embora. Mas aqueles que temem o Senhor, não. Aqueles que temem o Senhor, eles não têm medo das más notícias. As más notícias podem vir, podemos nos entristecer, podemos às vezes até cairmos em lágrimas, mas nós temos uma certeza, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós temos uma certeza que, como Jó tinha, que no final tudo terminará bem. Nós temos uma certeza que Deus está governando tudo. Nós temos um Deus que nos traz paz a estas más notícias. Nós temos um Deus que nos consola. Nós temos um Deus que não nos deixa desamparados, sozinhos. Nós temos um Deus que, em meio às más notícias, que elas podem sim acontecer, mas nós temos um Deus que pega na minha e na sua mão e nos guia. Não nos deixa perdidos sem um sentido. Ele está conosco todos os dias. Ele é que fala conosco no meio dessas más notícias. Então, o homem que teme ao Senhor, ele não tem medo dessas más notícias. Outros dados também mostram que 63% das pessoas vivem por aí com medos, tem um temor, um medo desesperador de serem assassinadas, de serem mortas. Aí já não conseguem mais viver em paz, aí são tomadas de opressão ou depressão, aí vivem debaixo de tantos medicamentos que não conseguem mais viver sã, estão sempre dopadas. E eu quero te dizer que há uma saída. Eu quero te dizer que esta saída é voltar aos pés do Senhor, temer a Ele, ter alegria com prazer, ter esse prazer de voltar aos pés do Senhor. Muitas pessoas são tomadas de tanto medo e de tantas notícias. Eu já tive experiências de pessoas que não querem aferir uma pressão, não querem tomar uma vacina, não querem ir ao médico, porque ela tem medo de chegar lá e ter uma notícia que talvez irá desagradá-la, que talvez não é uma boa notícia. E assim elas vivem debaixo de medo. Quero te dizer que este medo, ele só acabará no seu coração quando, de fato, você temer o Senhor. Você entregar a sua vida a Ele. E aí Ele trará paz em meio a tantas más notícias. Quando nós ligamos o noticiário, nós vemos quantas notícias ruins acontecendo. As pessoas hoje não conseguem mais ter um vislumbre do amanhã bom. Elas conseguem focar somente nas más notícias. Tem pessoas que o seu coração, a sua mente e a sua fala é somente em más notícias. Vive más notícias, recebe más notícias, sempre, sempre, sempre. Mas a diferença é daqueles que temem o Senhor, que eles têm e nós temos o nosso Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, ao nosso lado nos sustentando, quando nos deparamos com as más notícias. Não estou dizendo aqui nesta manhã que não podemos tê-las e nem enfrentá-las, que certamente teremos e enfrentaremos. Porém, quero te deixar bem claro e com toda certeza que o Senhor Deus estará te guiando em todas elas. Que você sairá vitorioso e vitoriosa em todas as más notícias que talvez virão. Quero te dizer que em meio a isso, o Senhor te dará vitória, em nome de Jesus. Quais são os resultados de temer ao Senhor? O terceiro ponto diz assim: seu coração será confiante
O verso 8 diz assim: o seu coração, o coração do homem que teme ao Senhor, é bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Então o coração do homem que teme ao Senhor, ele está bem firmado. Ele não é oscilante, ele não está caído, ele está firmado. Firmado aonde? Firmado na rocha. Quem é esta rocha? Cristo Jesus. O coração do homem, ele está sempre confiante no Senhor. O coração deste homem que teme o Senhor, ele não tem medo, porque ele confia no Senhor. Ele sabe que a resposta é o Senhor Deus. Ele sabe que, independente das lutas, dos problemas, das dificuldades que ele esteja passando, mas ele tem uma confiança. E esta confiança está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso maior exemplo, e nós vemos a dificuldade que ele começou a enfrentar, indo para a cruz do Calvário, toda a sua confiança estava depositada em Cristo Jesus. Toda a sua confiança de Cristo Jesus, estava depositada no Pai. Ele estava confiante em Deus. Ele tinha a ajuda do Espírito Santo. Ele era direcionado e guiado por Ele. Ele recebia força dali, então o seu coração era confiante em todos os sentidos. Quando nós olhamos para homens e mulheres de Deus, eles confiaram, o seu coração estavam confiantes em Deus. E aí nós experimentamos e vemos tantos milagres registrados na palavra de Deus. Porque simplesmente eles confiaram, simplesmente eles temeram, simplesmente eles experimentaram e viram tão grande livramento que o Senhor operou. Porque eles temiam, eles respeitavam, eles reverenciavam ao Senhor Todo-Poderoso. E aí nós vemos que o coração deles eram firmes e confiantes no Senhor. Quero te dizer que no dia de hoje, em todas as lutas, as batalhas, confie no Senhor. Descanse no Senhor. Busque esta ajuda de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu estudo, sobre o seu relacionamento, sobre a vida dos seus filhos. Busque. E eu quero te dizer que com toda certeza o Senhor te ajudará. E com toda certeza, com o passar desta intimidade, você verá que o seu coração, a cada dia, ele estará confiante no Senhor Deus. A dúvida não mais entrará e quando ela tentar entrar, você terá a certeza de que Deus está contigo, de que Deus não te abandona. E o teu coração confia sem sombra de dúvida, todos os dias, no Senhor Deus. Quais são os resultados de temer ao Senhor? Este homem é feliz, o seu coração é confiante, é bem firmado. Ele não teme, diz o verso 8, até ver nos seus adversários o seu desejo. Antigo Testamento nós vemos muitas guerras, reis batalhando, e a guerra deles, como nós lemos e observamos, eram contra as pessoas, eram contra o outro reinado. Eles tinham que tomar posse de outros governos, de outras terras, então era contra as pessoas. No dia de hoje, a nossa luta, a nossa batalha, o nosso adversário se chama Satanás. E nós temos a ajuda de Deus para vermos em Cristo Jesus, na autoridade que há no sangue de Jesus, a nossa vitória. A vitória que Cristo Jesus já garantiu. A vitória de que Cristo Jesus já cravou lá na cruz para o meu benefício e para o seu benefício. Provérbios capítulo 1, verso 7, diz assim:
O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, a reverência, o respeito, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando estas pessoas, aqui consideradas como loucos, desprezam este temor, essa sabedoria, este ensino, elas sofrem grandes consequências. Porém, nós vimos aqui brevemente, hoje, a vida de um homem que resolveu temer o Senhor. E como resultado, nós vimos a sua casa abençoada, ele não temendo as más notícias, e o seu coração confiante de que todas as coisas, como diz a palavra de Deus, trabalham em favor daqueles que buscam ao Senhor. Eu queria deixar esta palavra e também fazer uma pergunta ao seu coração, ao meu coração. Vamos temer ao Senhor? Porque temendo ao Senhor nós experimentaremos do que este salmista está dizendo, do que a palavra nos deixa registrado, de ter uma casa abençoada, de não ter medo das más notícias e de tudo isso, acima de tudo, ter um coração confiante no Senhor. Quero deixar essas palavras sobre o seu coração e orar pela sua vida. Deus, obrigado por esta manhã. Senhor, queremos temer não por obrigação, não por medo, não porque pessoas nos dizem, mas porque nós temos prazer em temer e respeitar o Senhor. E nós sabemos que nós não corremos atrás dessas coisas, isso são consequências de temer o Senhor, e aí nós experimentaremos, Senhor, de tantas bênçãos, Senhor. Bênçãos que o salmista aqui deixa registrado, que a sua casa será abençoada, que teremos provisão do Senhor, que teremos, Senhor, a nossa saúde abençoada, a provisão, Senhor, do sustento que vem do Senhor. Senhor, não temeremos as más notícias, saberemos que o Senhor estará conosco em todas elas, nos ajudando, nos ministrando, estando à frente. E também, Senhor, um coração confiante em Ti. Ainda que tudo se abale, nós continuamos firmes confiando no Senhor. Senhor, nós continuamos confiando porque o Senhor é a nossa rocha. Nós te agradecemos por esta manhã. Fica conosco, livra-nos do mal. Pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, graça e paz.